Programa Paulo Berengues. Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, para falar sobre as coisas da política. No programa de hoje, recebendo um personagem da política que conhece muito sobre o assunto e que, com certeza, vai trazer muita informação para nós sobre esse momento político que a gente está vivendo aqui no Estado e no país também. Estamos em ano de eleição, não custa lembrar. Estou falando do ex-senador Demóstenes Torres, que é procurador licenciado no Ministério Público do Estado de Goiás. Tudo bem, procurador? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite. Uma honra estar aqui. Prazer falar com você, com o Custódio e com todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado também por já me ajudar a apresentar nosso outro convidado, né? Ele que é um grande colaborador nosso, sempre participando do programa, que é o Custódio Ricardo, o Barão de Santa Helena. Tudo bem, Custódio? Boa noite. Boa noite, Paulo Berengues. Boa noite a todos, boa noite, procurador. Obrigado aí por aceitar nosso convite e estar aqui. E quero te fazer uns questionamentos hoje aí. Quero saber de Lula, quero saber de Caiado, de Daniel, de Marconi, de Zé Hélio. Prepara aí. É isso, de Cajuru também. Ah, é, Cajuru, vamos saber. Também. Vamos colocar na discussão também. Tem muita coisa que a gente vai perguntar e a gente espera que as nossas perguntas sejam pelo menos parecidas com aquelas que você em casa gostaria de fazer se estivesse aqui ao nosso lado também. Ok? A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Vem aí a Romaria do Divino Pai Eterno 2018, de 22 de junho a 1º de julho em Trindade, Goiás. Dia 28, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no Carreiródromo Municipal, desfiles dos carros de boi. No dia 29, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no Carreiródromo Municipal, desfile dos cavaleiros e muladeiros. Participe e traga sua família. Para mais informações, www.trindade.go.gov.br. Realização, Governo de Goiás e Prefeitura Municipal de Trindade. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o ex-senador e procurador no Ministério Público do Estado de Goiás, Demóstenes Torres, que está afiliado ao PTB e pretende voltar ao Senado. Está aqui participando do programa hoje também, Custódio Ricardo. Eu começo pelo senhor, procurador, para saber o seguinte, quer dizer, desde a última vez em que o senhor esteve aqui, algumas pesquisas começaram a ser publicadas, começaram a ser veiculadas por emissoras de rádio e de televisão, enfim, pela imprensa. E pesquisa para todo gosto, né? Para todo tipo de situação, digamos assim. Até porque tem gente que não acredita em pesquisa. Mas com base nessas que já foram divulgadas, elas agradam o senhor, entusiasmam o senhor a continuar nessa luta? Ou qual é a expectativa que o senhor tem? Entusiasma muito, porque eu estou embolado ali com todos os outros candidatos. E em quesito rejeição, que também era muito difícil para mim, eu despenquei na rejeição. Quer dizer que a população começou a ouvir o que eu tenho a dizer, o eleitor, embora a eleição esteja muito longe de ser decidida. Veja que no Senado, também na média das pesquisas, no mínimo 80% dos eleitores estão indecisos no primeiro voto
e cerca de 90% no segundo voto. Então a eleição para o Senado está totalmente aberta. E me agrada muito o que está acontecendo. Eu estou podendo falar com todo mundo, viajando muito, indo em várias cidades do interior, conversando com lideranças, com prefeitos, deputados, e feliz por estar nesse jogo. Preocupava mais o senhor o índice de rejeição do que o de aceitação nesse início, nesse primeiro movimento do senhor? Era natural que eu tivesse uma rejeição, porque eu fiquei muito tempo aguardando um resultado para poder falar. Resultado definitivo da Justiça, do Ministério Público, da Polícia. E quando aconteceu, eu comecei a falar. Depois o Supremo me deu o direito a me candidatar. Aí, então, eu pude, em plenitude, realizar aquilo que eu queria. Mas veja que ainda por dificuldades técnicas, até para montar o material que eu quero, para disponibilizar, por exemplo, a internet eu ainda não entrei plenamente, estou entrando agora. Então, eu acredito que com o tempo eu vou ter uma interlocução muito boa com quem quer que seja para poder dizer o que eu penso e esclarecer o que as pessoas querem. O grande desafio ainda continua sendo, nesse momento, a inclusão do seu nome na chapa majoritária da base do governo? Sem dúvida. Por quê? Porque, a priori, nós tínhamos 3 nomes. Marconi Perillo, que estava sendo já praticamente um nome componente, né? Sem dúvida, e Lucievânia e eu. Só que agora apareceram também Vanderlan Cardoso e Luana Baldi. Além do que Vilmar Rocha é sempre uma pessoa presente bem nas pesquisas. Então, acho que nós devíamos chamar a todos e estabelecer critérios para que essa definição pudesse acontecer até final de julho, início de agosto. O senhor sugeriu isso a alguém da base? Já sugeri ao governador Zé Hélito, já sugeri ao ex-governador Marconi, sugeri a todos os partidos que me apoiam, o PTB aceita esse desafio e seria algo bastante tranquilo, porque quem ganhasse estaria apoiado por todos e quem perdesse teria que se conformar, porque houve um jogo público, notório, bonito, limpo, em que os critérios foram estabelecidos e foram respeitados. Sim, Gustavo. Procurador, o senhor foi cassado. Muitos dizem que teve mais de um dedinho petista em tudo isso. O que o senhor fica para esse ensinamento, para essa nova campanha? Olha, o ensinamento que eu tenho é o seguinte: eu era muito independente, continuo sendo independente, mas você tem que ter pessoas que te protegem, né? Você veja que no Senado, mesmo hoje, as pessoas fazem absurdo. Né? Então, são pessoas acusadas de desviarem milhões, bilhões até, estão lá, naturalmente. Eu fui acusado de ser amigo de alguém, nunca fui acusado de desviar dinheiro público ou coisa semelhante, e perdi o meu mandato. Você sabe bem, todo mundo sabe, que aquilo foi... não me queriam lá dentro, não é verdade? Isso incomodou muita gente do poder. Sem dúvida, e esse incômodo acabou gerando a minha exclusão. Agora, tanto isso é verdade, que pela primeira vez na história do Brasil, o Supremo caça uma decisão o Supremo caça uma decisão de uma casa política para dizer, peraí, tem que ter critério para colocar para fora, não pode colocar para fora porque eu quero colocar para fora. Então, como não se provou absolutamente nada, não há razão para que essa sentença prevaleça. Tanto é que eu posso ser candidato. Mas esse argumento está sendo utilizado pela senadora Lucievânia, que também concorre com o senhor a indicação para a disputa nessa chapa majoritária. Ela disse várias vezes nos últimos dias que ela não admite que na chapa onde ela esteja, também esteja um senador cassado, que o senhor teve o mandato cassado. Como é que o senhor recebe essa declaração dela? É até surpreendente, porque, na verdade, as pessoas, especialmente o senador, quando senta na cadeira, ele diz que vai obedecer à Constituição e às leis, não é verdade? Então, a Constituição e as leis brasileiras me asseguraram esse direito. Na realidade, é uma maneira de tentar eliminar no tapetão um concorrente. Mas eu respeito muito a Lúcia, eu quero debater realmente ideias. Eu não vou
nem responder a esse tipo de crítica, porque na realidade é uma crítica frango Rezende, sem pé e sem cabeça, não é verdade? Se o Supremo disse concorre, eu tenho esse direito. E quem é que tem que disputar esse direito? Não pode ser Quem é que tem que decidir isso? Não pode ser algo imperial. É por isso que eu digo, tem que ter critérios. Quais são os critérios? Vamos fazer pesquisas qualitativas, vamos fazer pesquisas quantitativas, vamos ouvir os partidos que compõem a base, vamos ouvir os deputados, os prefeitos, os vereadores, vamos ouvir todo mundo? Não, vamos fazer um debate cultural, vamos discutir sobre ópera, sobre balé, sobre música. Algum critério tem que ter. Não pode ser sou eu e fora de mim não há salvação, não é verdade? Então, esses critérios têm que ser estabelecidos. É isso que eu digo. Eu acho que, pelo que eu tenho conversado com os componentes da base, com todo esse grupo que eu mencionei, todo mundo acha que isso é razoável, né? Vamos fazer uma escolha dentro de parâmetros. Quem ganhar, apoia o outro. E quem perder, quem ganhar vai disputar e quem perder apoia o outro. É razoável. Pois, mas você espera que, depois de tanta crítica que ela já fez, de tanta insatisfação manifestada, ela ainda continue na base se ela não for candidata? Olha, é o seguinte... Isso não pode dividir ainda mais essa base que já está estremecida? Quem não quer ser candidato ou não quer ser candidato junto com algumas pessoas tem que procurar o seu caminho. Eu, por exemplo, só serei candidato com a base. Eu não vou procurar nenhum outro candidato para tentar viabilizar a minha candidatura. Poderia até tranquilamente fazer isso, porque ocasionalmente uma decisão ou outra desagrada um partido, desagrada determinadas pessoas, mas quem faz parte de um grupo tem que se sacrificar por esse grupo. Se esse grupo decidir o candidato é fulano e que não seja eu respeito. Agora, dentro de uma coisa razoável. O que eu não posso ser e o que ninguém pode ser é perseguido. A gente tem que sentar na mesa, ver quais são os critérios para que haja disputa, porque todo mundo quer esses critérios, não é verdade? Exceto alguns, todos querem. Então vamos estabelecer e vamos disputar. Mas dias atrás eu entrevistei Henrique Arantes, que é deputado estadual também pelo seu PTB e filho de Jovair Arantes, presidente estadual do partido, e ele disse que é questão fechada. Sentado aí mesmo onde o senhor está, nessa mesma cadeira, ele disse que é questão fechada a sua inclusão na chapa majoritária. Se isso não acontecer, o PTB sai. Olha, eu respeito muito o Henrique, respeito o Jovair, nós temos discutido isso muito. O que o PTB não aceita é não ter critério. Se uma pessoa for escorraçada, aí o partido também se sente escorraçado, né? Eu acho que qualquer um que esteja, por exemplo, o Vanderlan já disse que o nome dele está na mesa, e pelo PP. O que é que o PP quer? Critério. O PP quer que o Vanderlan se sente na mesa. Não é verdade? Então, todos querem se sentar na mesa para fazer um entendimento. E Lúcia não quer? Com um bom acordo, com uma boa conversa, com bons critérios, com coisas razoáveis, com as pessoas dizendo que vão trabalhar ou não vão trabalhar para determinada pessoa, a gente se ajusta. Agora, no porrete, nada se resolve. Lúcia não quer se sentar para discutir um acordo? É o que ela diz pela imprensa. Mas, repito, nunca tive malquerência com a senadora e não será agora. Não quero respondê-la através da imprensa. Tanto é que ela disse, não houve resposta de ninguém. No Senado vocês se davam bem? Sempre. Né? Sempre. O senhor aceitaria outra postulação que não para o Senado? Eu não aceitaria por um motivo muito simples. Eu saí da forma que saí do Senado. Eu quero continuar meu trabalho. Eu acho que eu fiz um belo trabalho enquanto estive lá. Só aproveitando isso aqui, o que o senhor teria de melhor para se vender quando o senhor foi senador? Além daquelas relatorias que muita gente achava impecável. Veja só, dentro dessa linha, desses critérios, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela começou comigo, não é verdade? Eu apresentei um projeto de lei chamado Lei Consuelo Nasser, que era muito mais rigoroso que a Lei Maria da Penha. Tanto é que uma das ideias acabou virando depois
a lei do feminicídio, criou o crime de feminicídio. A lei do ficha limpa, fui eu que dei a relatoria final, né? Começou num projeto popular e se não fosse eu na Comissão de Justiça do Senado avocar para a minha relatoria, ninguém queria votar aquele projeto. E é um projeto que fez muito bem ao país. Essas medidas cautelares que o juiz Moro usa para monitorar as pessoas à distância, com tornozeleira, para impedir as pessoas de saírem do país, para impedir até o dono de uma empresa de entrar na empresa, como é o caso do Friboi. Todas essas leis fui eu que tive a oportunidade de relatar ou apresentar. A lei de transparência, em que os jornalistas ou qualquer outra pessoa tem direito a qualquer tipo de informação da administração pública. Então, eu acho que pela formação jurídica que eu tive e tenho, continuo sendo procurador, só estou licenciado nesse momento para poder concorrer, eu tenho muita coisa interessante a oferecer ao cidadão. Quando eu voltei agora, eu vi, por exemplo, nós fizemos projetos de lei que acabaram ajudando a combater a corrupção no país. Mas ainda temos muito que oferecer para combater a criminalidade comum, né? Então, o latrocínio está sendo combatido decididamente, o roubo, o furto, o homicídio, o estupro, ainda tem muitas lacunas que precisam ser revistas. Hoje, os comandos dominam os presídios, os comandos criminosos, então isso tem que ser revertido. Nós temos que ter a capacidade de dar tranquilidade ao cidadão. O senhor está falando aí de votação, passou um pouco pela Lava Jato, né, ao citar Sérgio Moro, e me veio a lembrança aqui a intenção de se criar dentro da Câmara dos Deputados. Aí eu gostaria de, como parlamentar que o senhor foi e pretende voltar a ser, como é que o senhor viu essa anunciada criação de uma CPI para investigar supostamente advogados que teriam recebido propina na questão de delações premiadas da Lava Jato, mas que muita gente entende que, na verdade, quer pegar a Lava Jato até como uma represália. Ou seja, nas palavras de Magno Malta, inclusive, que se revoltou contra isso, os investigados querem investigar os que os investigaram. Como é que o senhor viu isso? Olha, eu acho que a CPI é ridícula mesmo. Não tem outra definição. Por quê? Se um membro do Ministério Público cometeu algum abuso, existe o Conselho Nacional do Ministério Público para investigá-lo. Se um juiz cometeu determinado abuso, existe o Conselho Nacional de Justiça, além das corregedorias próprias, né? Um advogado, se cometeu algum crime, a Polícia Federal pode investigá-lo tranquilamente. Então, os canais já existem. Não que o parlamento não possa fazer também esse tipo de investigação. Pode. Só que, aparentemente, essa investigação, nesse momento, tem o caráter de retaliação. E isso tem que ser interrompido. Tá, é uma proposta, né, do deputado Fernando Pimentel, do PT do Rio Grande do Sul. PT que tem uma sustentação, né, de parlamentares do próprio partido, dentre eles Rubens Ottoni, que é daqui de Goiás, e também Roberto Balestra. Outra coisa que eu quero ouvir o senhor também sobre a decisão que o STF tomará nos próximos dias em relação à liberdade ou não de Lula. O senhor tem receio de que isso aconteça? Ou seria justo que isso acontecesse? Está marcado para terça-feira. Olha, veja só, o Supremo ainda não decidiu as ações diretas de inconstitucionalidade, as duas ações diretas de inconstitucionalidade. Ousadinho. Eu acho que são até ações declaratórias de constitucionalidade, ou a DPF. Bom, enfim, tem duas ações que questionam, né, se a Constituição recepcionou ou não o artigo do Código de Processo Penal, que também foi modificado depois, né, e isso dizendo o seguinte, que o trânsito em julgado só ocorrerá depois do Supremo Tribunal Federal decidir. Na realidade, é um questionamento à antecipação do cumprimento da pena. Hoje se dá em segundo grau por decisão do Supremo. Só que isso foi julgado incidentalmente, nunca essas ações foram pautadas. A ministra Carmen Lúcia, presidente, disse que não iria pautá-las, e criou uma insegurança jurídica com esse fato. E Marco Aurélio Melo, que tem as duas ali na mão, ele quer colocar em votação já colocou e disponibilizou para votação. Agora, o que acontece? Enquanto
não se julgar definitivamente, qualquer julgamento do Supremo pode dar qualquer coisa. Então, como a segunda turma, onde vai ser julgado, ela é majoritariamente favorável a que o trânsito em julgado aconteça depois do último julgamento, pode ser que o Lula seja solto. Bom, o senhor foi relator aí da ficha limpa e que, por acaso, né, Paulo, foi Lula que sancionou. Essa lei que ele sancionou impede ele de ser candidato. Essa possível absolvição da segunda turma do STF na terça-feira colocaria ou recolocaria Lula no jogo, mesmo ele tendo sido julgado? Não. Se o Lula for solto, ele ainda continua inelegível, porque ele foi condenado definitivamente em segundo grau por órgão colegiado. Então, se discute a prisão, né? Exatamente. Então, só discute a prisão. Só discute a prisão nesse momento. Então, mesmo ali, ele está impossibilitado de se candidatar por ser ficha suja. Existem medidas cautelares que podem, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal Superior Eleitoral, obter um benefício em favor dele para ser candidato. O TRF4 condenou ele em segunda instância. Se o STJ absolvê-lo... Mesmo que não o absolva de forma definitiva, mas ele pode conseguir uma medida cautelar para ser candidato. Porque existe a figura da medida cautelar no Brasil, né? Então, assim, essa decisão pode ser suspensa. É uma possibilidade? É uma possibilidade, mas minoritária. A grande maioria dos ministros hoje tem o entendimento, mesmo no STJ, que essa decisão de segundo grau, ela torna a pessoa inelegível. Porque, vejamos, ela é uma coisa diferente da decisão em relação ao cumprimento da pena. Porque não há dúvida alguma que aquele que é condenado em segundo grau está inelegível. Está na lei. Isso aí é inquestionável. O que se questiona é se uma pessoa pode ser presa ou não para iniciar o cumprimento da pena depois de condenado em segundo grau. Parece a mesma coisa, mas não é. Né? Então, inelegível ele está, mas algum ministro pode suspender essa decisão. Mas não é provável. Só para a gente, já que entramos nesse assunto, para a gente acabar de pintar esse cenário dessa disputa presidencial, gostaria que o senhor fizesse uma análise. Bolsonaro de um lado, Lula de outro extremo, enfim, como é que está essa situação na sua visão? Olha, eu acho que o Lula muito possivelmente não disputará a eleição. Eu não vejo como ele disputar. Acho que o cenário é muito conflagrado e o próprio judiciário não vai tomar as medidas para que ele possa ser o candidato. Com Lula fora, eu digo que todo mundo é japonês, todo mundo é parecido, né? Então, o jogo está aberto. Em 89 teve uma situação muito semelhante, era a volta da democracia, o fim do regime militar. Collor de Mello estava em 12º lugar, acabou presidente da República. Foi para o segundo turno com uma votação baixíssima, né? E hoje todos os candidatos têm uma intenção de voto muito baixa. Então o presidente ainda, digamos, ele ainda não se destacou. O Bolsonaro, que é hoje o primeiro, digamos assim, ele tem algo em torno de 20%. Né? O Ciro, a Marina, tem algo em torno de 15%, 16%, 13%. O Alckmin está lá embaixo com 6%. Mas assim, as pesquisas refletem também só um momento. Então, ninguém ainda explodiu para ser o candidato. Em estados como Goiás, por exemplo, o Bolsonaro está muito melhor que os outros candidatos. Então, aqui em Goiás dá-se a impressão que o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Mas São Paulo, Minas, o Nordeste, de uma forma geral, que acabam decidindo a eleição, porque Goiás tem um quantitativo mínimo de eleitores perante o Brasil, essas pessoas ainda não se decidiram. Então a eleição está muito indefinida, na minha opinião. Talvez até apareça ainda o candidato que vai ganhar. E o senhor já se decidiu? Qual o senhor apoiaria? Qual o senhor votaria? Em quem o senhor votaria? Eu voto em candidato de centro, né? Eu gosto de A tendência do PTB seria apoiar quem? O PTB ainda não se decidiu por ninguém, né? A tendência. Mas hoje, esse quadro
aponta o seguinte: um candidato que possivelmente eu gostaria de votar era o goiano Henrique Meirelles. Só que ele talvez não consiga nem ser candidato, né? Na minha opinião, ele passa por um processo de fritura. Além do que, faz parte da base do governo Temer, e o governo Temer hoje está vaiado, aparecendo até em telão, né? Aparece em telão, é vaiado. Então, como é que alguém pode ser candidato... representando esse grupo, né? Exatamente. E não tem como se desvencilhar dele, não é verdade? Como é que o senhor explica, então, a busca, né, de uma parceria, de uma aliança com o MDB, que se pronuncia nessas negociações inicialmente feitas pelo ex-governador Marconi Perillo, que é coordenador político de Geraldo Alckmin? Ele quer juntar PSDB com MDB. É uma boa? Olha, eu acho o seguinte: não sendo na cabeça o candidato hoje apoiado pelo presidente Temer, eu acho que ele não teria chance. É uma avaliação pessoal minha. Agora, um partido apoiar o outro não tem problema algum. O eleitor vê muito o candidato ainda. O eleitor ainda não se vê dentro de um partido, até porque no Brasil houve uma descaracterização dos partidos políticos. Nós temos mais de 40 partidos. Qual eleitor é apaixonado por qual partido? Até porque os próprios políticos não respeitam os próprios partidos. Exatamente. Mudam, cada hora estamos vendo isso aí, não é? Nós estamos na última hora do jogo. No início do programa nós estamos decidindo que, mas e se você tomar um tiro na asa? Eu vou para o outro lado. Então, assim, não pode ser assim, você tem toda a razão. Nós temos que dar o respeito para o eleitor e falar, não, essa pessoa, aconteça o que acontecer, ela está nesse lado. Tá, como é que o senhor viu, para a gente encerrar mesmo a questão nacional, ainda temos uns segundinhos, uns minutinhos para falar aqui, Marconi Perillo fazendo a coordenação política de Geraldo Alckmin, fazendo a coordenação política também de José Hélito e fazendo a própria coordenação política da campanha dele também, a eleição ao Senado. Vai dar tempo de fazer tudo isso de uma vez só? Marconi é muito habilidoso, ele entende muito de política, entende muito mais do que eu, por exemplo, né? Ele é uma pessoa que está há 20 anos no poder. Se ele aceitou esse encargo é porque ele vai se desincumbir bem. Vejo que ontem ele estava em Brasília, e lá em Brasília ele fazia uma reunião de âmbito nacional, logo em seguida fazia uma reunião de âmbito local e depois fazia uma reunião para a própria campanha. Ele tem habilidade para isso, né? E vamos torcer para que o tempo lhe seja favorável para conseguir realizar todas as coisas. Algumas pessoas, até mesmo ligadas a Marconi, têm dito que, em nome dessa agenda nacional, realmente ele tem habilidade, é comprovada, mas realmente faltaria tempo local para Goiás. Ele poderia abrir mão da candidatura ao Senado, em seu nome, e ir para federal, deputado. Existe essa possibilidade, procurador? Acho que essa possibilidade é zero, né? Quem tem possibilidade de ser senador, como ele, depois de ter sido governador 4 vezes, já ter sido senador também, eu acho teria que ser de um desprendimento incrível, né? Mas eu acho que ele lidera todas as pesquisas de intenção de voto, acho que menos uma, né? Assim, mas das quase uma centena que já apareceram por aí, então não vou dizer que ele tem uma eleição segura, porque quem acha que já ganhou, já perdeu, não é verdade? Tá bom. Mas eu acho que ele não vai abrir mão dessa candidatura para senador. Então seriam 5 candidatos, pré-candidatos, para uma vaga. O senhor, Luana Baldi, Lúcia, Vanderlan e alguém que possa aparecer aí. Talvez o próprio eu defendo a volta do Vilmar para esse jogo. Acho que o Vilmar é um quadro muito importante. Bom, são esses 5. Foi meu professor na época de universidade, ele até brinca, fala assim, só se for em curso de alfabetização de adulto, né? Mas assim, ele foi professor de EPB, eu tenho o maior respeito por ele, é uma pessoa de conhecimento, Estudo de talento. Brasileiros? Exatamente. Você lembra disso, Paulo? Bebedouro, saudade de bebedouro. E aí, assim, eu defendo que o Vilmar volte para essa mesa, que se sente e converse, dialogue. Isso tudo não é um jogo assim para, tipo assim, Vilmar sair de cena confortável, né? Todo mundo, de repente, passou a elogiar Vilmar. Mas eu elogiei sempre, viu, Paulo? Eu sempre gostei do Vilmar. Já fui eleitor do Vilmar, a família, muita gente vota nele. Então, assim, gostamos dele. Mas ele está saindo de cena. Mas eu acho que não, sabe? O Vilmar tem uma história que aqui em Goiás ele fica no governo, se ele quiser.
ele fica no governo em São Paulo, ele pode ser ministro e pode ser senador também. E qual é a dificuldade dele com o governador Zé Eliton? Eu não sei. Confesso a vocês Como que eu não aluno sei, dele, que eu o senhor fiquei... não tem... Não, eu não... esse estudo eu ainda não fiz. Tá bem, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e a gente volta rapidinho para continuar conversando com o ex-senador Demóstenes Torres. Fique ligado. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, programa de hoje recebendo o ex-senador Demóstenes Torres, que é procurador licenciado no Ministério Público do Estado de Goiás. E ele é afiliado ao PTB e pretende disputar, pré-candidato nesse momento, ao Senado. Ele pretende disputar a eleição pela base do governo do Estado. E a gente falava sobre várias questões, Custódio, inclusive tem curiosidade de saber sobre o que mesmo, seu Custódio? Paulo Berengues, Sim. procurador. A dúvida é o seguinte, são 5 pré-candidatos ao Senado buscando a mesma vaga, que seria da senadora Lúcia Vânia. Vilmar Rocha, o senhor colocou ele no jogo. Qual que é a dificuldade de Vilmar Rocha com o governador Zé Eliton, que ele já disse que não apoia? O PSD iria abrir mão desse apoio. Olha, eu não sei, sabe? O senhor foi aluno dele. Fui, meu amigo, gosto, aluno de EPB. Adoro o Vilmar, é verdade. Mas acho que o Vilmar também é muito pragmático, ele é muito inteligente. Ele até pode não apoiar pessoalmente, né? Se ele resolver não ser o candidato. Mas ele não atrapalhará os deputados federais, estaduais, se eles quiserem fazer o apoio ao governo, o Vilmar vai aceitar por conta da personagem que eu conheço que ele é. Uma figura democrática, inteligente e muito civilizada. O senhor não imagina? Isso de alguns dias para cá, né? Porque verdade. De alguns dias para trás ele não era assim. Não, sempre foi. E por que tem essa divergência? Vilmar Zé Eliton sempre esteve perto, enfim... a curiosidade que todos perguntam. Eu o que acho aconteceu? que quando dentro do DEM, né, o Zé Eliton e o Vilmar já no PSD, pode ter havido algumas posições mais acirradas, né, quase que personalíssimas. E isso pode ter criado uma malquerência momentânea, mas que... Nada que uma mesa mas já tiveram cheia de várias pessoas, mesas. de amigas, podem resolver os problemas. Durante os 7 anos que ele foi secretário do atual do governo Marconi, Zé Eliton assumiu mais de 30 vezes, enfim, ele tem um conhecimento profundo. De administração. Zé Eliton é uma boa pessoa, na sua opinião, claro. Uma das melhores que eu conheço. Um homem honrado. Preparado. Muito. Tanto é que foi o melhor advogado eleitoral do Estado de Goiás. E é só ver
uma exposição dele sobre o tema administração pública. Eu vou fazer uma aposta aqui, Paulo, já fiz da outra vez. É o seguinte, eu acho que muitos não vão querer debater com ele. Não vão se sentar. Na hora do debate, o Paulo vai promover um debate aqui. Alguém vai arrumar uma desculpa para escapulir. Porque não aguenta o preparo do Zé. Bom, não aguenta o conhecimento. Você está se referindo ao Ronaldo Caiado? Não, eu não estou me referindo a ninguém. Porque o Daniel nós temos aí que nós temos 5 candidatos, não é verdade? Isso. Mas eu acho que na hora que o Zé sentar na mesa, nós vamos ter alguns fujões. Né? Ele sabe, ele é preparado. Veja só essa questão do que ele conseguiu fazer em pouco tempo de governo. Isso é coisa de quem sabe onde tem recurso, sabe como fazer. Esses batalhões de terminais rodoviários aí, né? de transporte urbano coletivo. Fantástico. Gente que chegou, achou um dinheiro ali e criou essas estruturas, porque sabe que o assaltante vai ali para bater a carteira do trabalhador. O tarado, vamos usar essa expressão, né? Vai lá para tentar passar a mão nas mulheres. E isso já deu um resultado, segundo a Polícia Militar, magnífico. O índice de criminalidade baixou muito. Essas cirurgias eletivas aí que eram feitas, que não eram feitas, né, que estavam... Cirurgia eletiva é aquela que... Não tem urgência. Você tem obesidade, então você tem diabetes, tem pressão alta. Mas você não vai morrer agora, então aguenta a mão aí que nós vamos operar quem está, não é? Quem tá... no coração, problema de coração e tal, não sei o quê. Vai lá, coloca à noite todo mundo para trabalhar. Médico, enfermeiro, tinha mais de 100 mil exames e consultas já foram realizadas e quase 1000 cirurgias. Eu digo que é o seguinte, veja só, todo mundo me lembra aqui, Paulo, eu lá, amigo seu há quantos anos, origem comum em Bebedouro, seu pai é de Bebedouro. De Bebedouro, né? Exatamente. Então, veja só, você me conheceu aí com 50, 60 quilos a mais. Vamos colocar assim, grosso modo, 10 leitoas eu carregando nas costas, não é verdade? Então, como eu tinha recurso, né, eu fui, paguei pela cirurgia e me livrei por 10 anos desses problemas. O doutor Áureo Ludovico, né? Exatamente, grande Áureo Ludovico. Agora, quem não tem dinheiro? Não é verdade? É problema de quadril, é vesícula que está incomodando. As articulações, então, joelho, isso, diabetes. Tá, não, mas isso aí qualquer um faria. Né? Então, por que ninguém fez? Ninguém teve a ideia de fazer. Agora criou, baseado no governo de São Paulo, porque ninguém é obrigado também a criar só da cabeça, pode copiar. Ele foi lá em São Paulo, viu esse programa, o EG à distância. O que é isso? Por pior que seja o ensino à distância, ele é muito melhor do que não ter ensino algum. Não tenho dúvida. Então, se a pessoa tem um diploma de nível superior, aquilo é um passaporte para ela sair da pobreza. Então, essa é a atenção de olhar para os humildes, de fazer crescer o Estado. E agora, lançou, nessa semana, a Faculdade do Esporte. Juntou a Zefé com a UEG, com o Centro de Excelência. Assim, vai transformar Goiás num algo extraordinário. Então, eu aposto o seguinte, por mais desgastante que seja 20 anos de governo, e isso a gente tem que admitir, há desgaste. Qualquer governo, qualquer coisa que você faça 20 anos, você pode enjoar. Agora, procurador. Mas o eleitor, Paulo, só para concluir, não muda para o pior. Tá bem. Estilo de Zé Eliton, dizem que ele é muito durão e muitas vezes até agressivo. É verdade? Não, agressivo eu não vi, mas durão ele é. E eu prefiro assim. Eu prefiro uma pessoa que... O senhor gosta durão? Não, o nego fica assim, com aquela habilidade. Olha, melhor uma pessoa falar assim, isso aí eu não dou conta de fazer. Ou não, né? Isso aí eu não posso fazer agora. Se eu fizer isso, eu vou atrasar o pagamento. Né? Não é melhor um governador assim? Vamos falar a verdade. Do que ficar nessa história de, olha... Agressivo ele não é, desrespeitoso ele não é, mas ele é franco. Eu gosto de pessoas francas. Deixe-me trocar aqui o agressivo por incisivo, acho que fica melhor. Incisivo ele é. Acho que eu queria dizer era isso. Verdade. Agressivo não, evidentemente, porque não estou dizendo, eu estaria dizendo, se eu mantivesse isso, que ele agride, mas ele é incisivo. Ele defende as ideias, ele tem ponto de vista, ele é estudioso. Porque é o seguinte, o incisivo que não tem nada na cuca, nada na cabeça... Esse você derruba ele rapidamente, mas ele, como eu disse, é uma figura preparada. E
tem surpreendido muito no interior, porque as pessoas ainda... ele tem um índice de desconhecimento muito grande, né? Por isso que ele vem crescendo paulatinamente nas pesquisas, né? À medida que as pessoas o conhecem, gostam. Então, assim, ele tem a capacidade, porque, embora hoje seja um homem ilustre, um homem que se fez na vida, um advogado muito bom, o pai dele era feirante, ele andou de ônibus, ele frequentou o Sistema Único de Saúde. E querendo ou não, num país como o Brasil, isso é um diferencial, sabia? Por que o senhor colou a sua pré-campanha com a pré-campanha dele? Aonde Zé Eliton está, Demóstenes está também. Porque eu acredito nele. Acredito muito nessa capacidade humana que ele tem, nessa capacidade de administrar. Veja bem que havia uma expectativa, por conta de uma série de razões, do Estado atrasar pagamento de funcionalismo, não dar conta de fazer mais nada, ia tocar os programas que estão acontecendo. Está tocando o maior programa de investimento do Brasil, feito pelo setor público. Enquanto Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, povo quebrado no Brasil inteiro, o Estado está em dificuldade? Sim. Por quê? Porque é um Estado que cresce e tal, a arrecadação cai, crise econômica afeta, mas está conseguindo tirar de letra. É um grande administrador. E melhor acreditar nisso. Melhor um homem franco, um homem rigoroso, do que aquele arreganhado, cheio de habilidade, mas que no fim... O senhor conhece alguns? Conheço demais. É? Né? Aqui em Goiás lá no mesmo? Senado mesmo, nossa. Aqui em Goiás também? Né? Demóstenes. E depois me meti a faca. Né? o procurador, o senhor foi do mesmo partido de Zé Eliton, mesmo partido do senador Wilder e do mesmo partido de Caiado. O que mudou nos últimos anos? O senhor afastou de 2 ou 3 e aproximou aí de Zé Eliton. Tem alguma divergência com Caiado, com Wilder? Hoje eu não tenho divergência com ninguém. Vocês são amigos ainda? O Zé Eliton sempre foi meu amigo, ele foi meu advogado, eu que o trouxe para o cenário político porque sempre acreditei nele. Foi o senhor ou Caiado que colocou ele como vice de Marconi? O DEM o colocou como vice, mas eu tive a palavra decisiva porque havia outros pré-candidatos. Eu insistia muito para que ele fosse candidato, porque eu acreditava na capacidade dele, né? Mas o Caiado cedeu para que ele pudesse ser candidato, então também tem o seu gravetinho lá. Mas o nome do Zé Eliton sempre foi o meu preferido, sempre quis que ele fosse lá. Então, não é uma coisa recente a minha amizade, o meu grude com o Zé Eliton. Nós sempre estivemos juntos, né? Desde 2005 ou 2004, né? Desde que ele foi advogar para mim, advogar para o DEM nessa área eleitoral. Então, assim, eu conheço muito bem e sempre vi nele esse viés de administrador. O Wilder e Caiado? O Wilder, eu gosto do Wilder, não vejo problema nenhum em relação ao Wilder. Eu acho que ele tem direito de disputar, porque, afinal de contas, ele foi um senador municipalista, ajudou muitos os prefeitos. Foi um bom suplente? Foi um bom suplente. Leal? Foi leal, extraordinariamente. E quando eu saí, ele assumiu e tocou a vida dele. E nessa altura do campeonato, o senhor já desistiu de querer reaver o cargo agora, ainda nessa legislatura? O que acontece eu pedi o cargo de volta. Eles ainda não julgaram no mérito isso, né? Mas eu tenho que reconhecer que agora faltando... 6 meses, 5 meses, até 3 meses para a eleição, né? Termina 31 de dezembro, eu acho difícil. O Supremo vai dizer, sabe aquelas coisas que não tem jeito, por exemplo, o sujeito não fez concurso para entrar na administração pública, mas tem 20 anos, aí o Supremo fala, olha gente, está errado, mas é uma situação jurídica consolidada. Então, o que me interessava era estar no jogo, disputar, poder conversar. E o senhor está no jogo? Estou no jogo e firme. Está igual a Argentina? A Argentina teve dificuldade no final de semana aí. Muito, muito melhor que a Argentina. Tá bom. Precisamos ver quem é o Messi, né, Paulo? Messi que anda perdendo pênalti por aí, né? Tem algum Messi na política aqui? Nós temos muito... Messi do Barcelona, né, Paulo? Nós temos, assim, muitas pessoas boas no estado de Goiás. Se eu nominasse, eu ia ser injusto com alguém. O senhor está chamando o Messi de bom.
Mas aí o Custódio matou a charada. Messi é excepcional. O Custódio matou a charada. Quer dizer, tem o Messi do Barcelona, que faz gols porque o time joga em função dele, e tem o Messi da seleção argentina, que pede pênalti até quando ele está sozinho, ele pede gol. E o time argentino nunca esteve no nível do Messi, né? Ainda tem isso. O Messi é muito superior ao time da Argentina. E levou a Argentina a ser vice-campeã do mundo. E muita gente acha, não, o Messi só foi vice-campeão, né? É uma coisa difícil. Mas não custa lembrar que Cristiano Ronaldo é muito mais jogador que ele, né? Na minha opinião é. É mais completo, né? Porque esse sim leva o time nas costas. E tem resultado, faz gol de falta. Eu também gosto. Enjoadinha, marrento, aquela coisa toda, mas é um baita de um jogador. Não é nenhum Rivelino, mas... É o da sua preferência? O patada atômica de 70. Rivelino sempre foi meu jogador Que camisa o senhor usaria nessa composição da chapa majoritária? Eu? Que camiseta? Não me ponha. Qual o número? Não me ponha. Eu só escreveria Demóstenes nas costas. O número deixo por conta do eleitor. Número 14. Ótimo, muito bom. 14. Foi muito mais inteligente e sagaz do que eu. Só que 14 pode ser de suplente também, né? 1-4-1, né? 1-4-1, senador. Pode ser de suplente também. Eu queria saber sobre agora, falamos rapidamente aqui sobre Caiado, não falamos ainda sobre o Daniel. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação agora sobre a eleição no aspecto da disputa ao governo do Estado. Né? Tem José Eliton, que o senhor já defendeu aqui bastante, tem Daniel Vilela, que é do MDB, tem Caiado, que é do DEM. E tem outros candidatos também, que eu quero abrir espaço para eles também, para que eles possam vir ao programa. Mas esses três principais candidatos, que chances o senhor vê reais? Agora eu quero o Demóstenes diante da máquina da verdade, né? Daquela que se não falar a verdade, ela acende uma luz vermelha. Que chances, neste momento, tem Zé Eliton de ganhar a eleição? DJ Demóstenes fala. Eu disse aqui, vou repetir, que ele iria ganhar no primeiro turno. E ele está ganhando e os adversários estão caindo. Eu disse isso há 2 meses, né? Aquela vez que eu estive aqui. Verdade. Bom, não posso ter essa precisão da mãe de Ná, né? Mas eu acho o seguinte, o Caiado tem 10% dos votos sólidos com ele, algo em torno de 10%. O restante é quem? É gente que nunca viu o Caiado envolvido com nenhum tipo de falcatrua, no outro que acha que o Caiado é um homem inteligente. Assim, não são eleitores do Caiado, mas acham, então, nesse primeiro momento, como o Caiado é muito mais conhecido que o Zé Eliton, que ele vai ganhar a eleição. Mas o eleitor, repito, o eleitor, no fundo, ele vota nele. Vocês vão ver as pesquisas qualitativas, assim, o eleitor vota nele. O eleitor, quem é que vai garantir a continuidade desses benefícios sociais? Quem é que vai garantir, quem é que tem conhecimento de máquina para levar essa coisa para o futuro? Então, eu penso que, sinceramente, não é nenhum demérito, nada em relação à pessoa do Ronaldo Caiado. Eu acho que ele vai esmagrecendo, como diz lá na roça, né? Vai emagrecendo, vai perdendo o fôlego, né? Daniel, que faz um trabalho brilhante dos parlamentares goianos, o senhor foi uma referência, Daniel parece seguir esse caminho, pelo menos agora. Sabe o que eu penso do Daniel? O Daniel, o partido o abandonou. Os grandes do partido, os maiores municípios, entenderam que o Ronaldo Caiado iria ganhar a eleição. E foram para o lado do Ronaldo Caiado. E o Ronaldo começou a cair na pesquisa. Eles deviam ter ficado com o Daniel Vilela. Por quê? Porque o Daniel é uma figura ainda não tão expressiva no mundo político, mas com o destaque suficiente para poder candidatar. Tem o pai dele, que tem um maguito, que tem uma passagem muito limpa pela vida pública, brilhante pela vida pública, e poderia, se ele ouvisse os conselhos do pai mais, ele poderia ter mais chance nessa campanha. Então, eu entendo particularmente que se o partido tivesse dado a força para o Daniel, se o partido segurasse... O Daniel é uma pessoa que pode ser construída de qualquer forma, tem poucos desgastes,
Se você... Daniel é um homem brilhante? Não. Mas se você prepará-lo, ele pode também se tornar uma figura admirável, digamos assim. Quantos governadores que nós tivemos que não eram brilhantes, mas foram bons governadores? Quantos presidentes nós tivemos também? Pega o Lula, não é verdade? O Lula é um homem inteligente, mas o preparo intelectual dele, preparo, cultura, é Não quase tem. zero. Mas se nós pegarmos o Lula e isolarmos o Lula do que aconteceu de malversação, você não pode dizer que o Lula foi um presidente ruim. Você pode até detestar o Lula, mas Só o Brasil... detesta? Não, eu não vou dizer que eu detesto o Lula, é o seguinte, eu acho que o Lula está por trás dessa armação contra mim. Mas ele pôs um Mas- fermentinho na sua cassação. Sem dúvida, mas hoje eu não detesto ninguém. Depois, passado que eu passei, eu tenho que agradecer a Deus de ter o coração puro e aberto. E tá no jogo. Tanto é que alguém me disse, pô, o senhor continua ingênuo, hein? Eu falei, pois é, mas eu prefiro assim. Estou no jogo, acho que as coisas vão caminhar. Então, acho que o Daniel faltou o partido. Fala, gente, vamos assumir o Daniel. Ele estaria dando trabalho aí. Eu acho que o Ambos Daniel... perderam, então? Esses dissidentes e Daniel perderam com a divisão? Eu acho que sim. Se perder, alguém Essa análise ganhou. Zé Elton ganha? Ganha, está aí. Toda pesquisa, isso é incontestável. Toda pesquisa que tem, ele sobe. Toda pesquisa que tem, os adversários dele caem. E assim as coisas vão acontecendo como se E assim dizia. caminha a Vamos voltar humanidade. também ao meu velho E Anicuns, assim né? caminha a humanidade. Não é verdade, Paulo? Assim, lá em Anicuns, na minha terra natal, assim, olha, de grão em grão é que a galinha enche o papo. Não é verdade? É verdade. Então as coisas vão Esvazia o paulatinamente. saco. Agora, no segundo turno, o Zé Elton pode encher o papo com o apoio do PMDB, do MDB? Olha, em política, assim, o Daniel, eu até acho assim, ele meio irado nessas respostas, não vou fazer isso de jeito nenhum. Infelizmente não existe isso, até porque o grande algoz dele nesse início de campanha foi quem? Foi o Caiado, na verdade. Quem foi que tirou o tapete do Daniel? Foi o Caiado, não foi o Zé Elton. Então, em segundo turno, se o Daniel, se houver segundo turno, e se o Daniel não estiver lá, eu acho que o partido pode sim apoiar o Zé Elton, não o PSDB. Zé Elton. Isso seria no bom sentido, uma armação, como é que me ajude na palavra aí, uma coisa elaborada por Marconi, na medida em que lá em Brasília ele aproxima o PSDB do MDB, isso pode se reproduzir aqui também? Não, não. Inclusive eu acho o seguinte, o Marconi, ele é muito habilidoso, mas há digamos assim, não vou dizer atrito, né? Mas há um conceito diferente entre PMDB e PSDB, até pelo histórico Iris Rezende Marconi. Houve uma polarização, então muita gente fala, eu não vou e tal, não sei o que e tal. Então, nesse apoio de segundo turno, se tiver que conversar, eu acho que o Marconi tem que ficar de fora, com toda a habilidade que ele tem, com todo o respeito. Mas é a relação íntima que ele tem com o Maguito, que é bastante influente no PMDB e sempre quis levar o partido para fazer essa aliança. O Maguito é um homem de conversa, o Maguito é um homem de entendimento. Mas o Maguito também, vamos lembrar, ganhou a eleição do Caiado, certo? Certo. E foi bastante atacado pessoalmente pelo Caiado. Não vou repetir aqui, até porque são coisas indecorosas. Claro, né? me lembro então, bem. assim, as pessoas... Me lembro bem, elas, 1994. Exatamente, o tempo passa, mas essas coisas não se apagam, não é verdade? Está lá no subconsciente. Talvez ou no essa inconsciente. aproximação de Maguito com o PSDB tenha esse resquício. Poderia ter. Então eu digo, o Maguito não se aproximará do PSDB, mas pode se aproximar do Zé Elton. Não no primeiro turno, hipótese alguma. Essas coisas nós estamos adiantando, às vezes até atrapalham uma reflexão futura. Fala, tá vendo, o Demóstenes está falando essa coisa aí, e o sujeito já cai de pau. Mas vamos esperar.
São filhos Primeiro, eu não acredito em segundo Primeiro que turno. são filhos do Sudoeste. Maguita é de Jataí, Zé Elton de Rio Verde. Exatamente. Então tem uma aproximação íntima regional. Até mesmo porque quem carrega o Estado, com devida respeito a todas as regiões, mas é o agrobusiness que vem do Sudoeste. E tem agora o entorno que vai crescer muito, viu? Já tem crescido. O entorno vai ser... Porque assim, o entorno é a salvação do Distrito Federal. Procurador, temos 2 minutinhos apenas, mas eu não posso deixar de falar também, de ouvir o senhor também sobre a sua análise em relação ao cenário da disputa para o Senado, porque não se trata apenas de o senhor, né, como os cavalinhos lá do Fantástico, chegar na frente, mas não basta apenas a indicação para a disputa, porque o senhor vai disputar com outros adversários de outros partidos. Fortes. Né, fortes. Qual é o mais forte deles? Hoje, o mais do nosso partido, do nosso lado, o mais forte, indiscutivelmente, é o Marconi. Tá? E da oposição? E da oposição, O Hilder tem chance? tem, todos nós temos Lúcia chance. Vânia? Né? A Lúcia, né, tem chance, sim, se for candidata, tem chance. Cajuru? Cajuru tem chance, né? Mas eu vejo o seguinte, uma coisa em relação ao Cajuru, eu vou falar e ele depois vai me xingar, né? Mas não tem problema. Assim, eu vejo que ele chegou a um limite, porque ele está aí tem 1 ano que ele está nesse patamar aí, não vai para lugar nenhum, não cresce mais, não é verdade? Será? Então, o que aconteceu? Porque a tendência, há quanto tempo ele estava na raia sozinho aí, não é verdade? E não chegou, não foi, não avançou. Muitas pessoas, algumas pesquisas Existem já me dão... muitos indecisos, né? Existem. Agora, os indecisos costumam votar em quem? Não é verdade? É verdade. E que pena, né? Nosso tempo terminou. Não. Eu quero agradecer aqui. Quero agradecer aqui a presença do ex-senador Demóstenes Torres, que é procurador licenciado no Ministério Público do Estado de Goiás. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Paulo. Um grande abraço a você, um grande abraço ao Custódio e a todos aqueles que nos assistiram. Muito obrigado. Boa noite, Custódio. Obrigado pela audiência. Boa noite, Paulo. Boa noite, senador. Boa noite a você, telespectador, né, que acompanhou o nosso programa. Faça isso sempre, né? É importante que você se informe sobre as coisas da política. A eleição está chegando e na medida que a gente traz aqui os políticos, você vai conhecendo um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali e forma a sua própria convicção. Tá bem? Um abraço a todos, uma boa noite. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Programa Paulo Berengues.